aqui, está lá. Nós estamos entrando numa fase nova e os músicos vão ter que trabalhar o culto todo, né? Pastor, mas eu nem toquei hoje, mas está aqui. Glória a Deus. É verdade ou não é? Quem tem gostado, não tem ficado melhor? Fala a verdade. Amém ou não? Senão eu vou mandar eles descer. Estou brincando. Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 23. Fala assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés foi, sendo um homem feito já, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Somente até aí. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome mais uma vez. Espírito Santo, eis-nos aqui. Fale aos nossos corações. Pai, o Senhor não precisa de horas e horas. O Senhor precisa de um coração pronto e disponível a receber a tua palavra, a receber a tua semente, para que o Senhor possa nos transformar. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Usa-me, meu Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, que nós possamos ser essa noite renovados, estabelecendo o teu reino, estabelecendo a tua vontade aqui. Te louvamos, Jesus, para todo sempre, sempre. Amém e amém. Queridos, olha isso. Moisés, ele foi um homem que ele teve uma vida, nós vamos falar um pouquinho sobre isso rapidamente, mas ele teve uma vida totalmente voltada à dependência de Deus, à entrega de Deus. E com isso, nós vemos aqui, eu estava lendo esse texto, preparando isso, e eu fiquei olhando, falando, olha, ele tinha tudo. Tinha um palácio, onde ele poderia usufruir do bom e do melhor. Ele tinha pessoas que estavam ali servindo a ele em todo o tempo, mas ele escolheu largar tudo isso para cumprir o propósito de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Ele literalmente, ele se abdica de coisas que ele poderia contemplar aí a sua famosa recompensa material, para procurar e ter uma recompensa do céu. Poder tudo na terra não é nada mediante ao que o Senhor tem para mim e para você. Poder tudo em Cristo. Não se trata do que você conquista, do quanto você conquista, não se trata do que você adquire aqui na terra, mas poder tudo em Cristo se trata principalmente e necessariamente do que nós suportamos aqui na terra. O que eu suporto com Cristo? O que eu tenho suportado por Cristo? Eu tenho cumprido o projeto e o propósito de Deus aqui na terra? Eu tenho cumprido o projeto de Deus para a minha vida aqui na terra? Eu tenho cumprido e estabelecido o reino de Deus aqui na terra? Nós precisamos entender que tudo que Deus faz na nossa vida não é para mim, mas sim para o outro. Passa por mim, mas o objetivo é alcançar o outro. Automaticamente eu sou abençoado, mas automaticamente também eu vou abençoar o outro. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo principal: ser Cristo aqui na terra, cumprir o propósito de Deus. Amém? E com isso eu queria falar rapidamente sobre isso. Somos... Japa, vem cá, Japa. Vamos aproveitar o Japa aqui essa noite. Japa, quem não conhece, vai conhecer o Japa agora.
Deus. Quem não conhece o Japa, esse é o Japa. Uma salva de palmas a Jesus pela vida do Japa. Você viu o culto domingo passado, não viu? Viu? Olha. Então vamos lá. Vou fazer algumas perguntas pro Japa aí, vamos ver se ele tá afiado mesmo. Vamos ver se você tá acompanhando lá de Corvelo, hein? É agora que nós vamos ver, hein? Será, meu Deus? Japa, quem que era a mãe de Moisés? Aí. Ele tá no microfone 3. Dá um tempo para ele pensar ali. Abriu aí? Fala aí já. Som. Aí. Quem que é a mãe de Moisés? Da música que a pastora falou aqui. Joquebede. Viu? Quase acertou, né? Eu peguei ele de surpresa, fala a verdade. Não dá um desconto para ele. Já que eu li essa semana ainda, hein? O que acontece? A história aqui fala de um povo que quando o povo de Israel entra no Egito, o povo de Israel tinha aproximadamente 70 pessoas. Você lê isso lá? Josué. Tinha aproximadamente 70 pessoas. Nesse momento que eles estão ali passando por todo esse processo, na época que eles estão já lá na frente, lá de frente ao mar, que eles saem do Egito, estão de frente ao mar, a contagem sai de 70 para aproximadamente 2 milhões de pessoas. Você pensa num povo que fazia filho, pensa num povo que crescia. Isso nós estamos falando no intervalo de 80 anos, aproximadamente. Então, o que está acontecendo aqui nesse texto? O faraó, ele está com medo, certo? E Faraó está com medo, ele começa a olhar e falar: esse povo está crescendo demais, esse povo está expandindo demais, eu não sei o que eu vou fazer, esse povo vai me controlar, daqui a pouco eles vão eleger um rei lá, e eu não vou ter poder de fogo para poder falar que o rei que levantou no meio de Israel domina a minha vida, eu não vou. Então, o que é que ele faz? O que é que Faraó faz? Quando ele faz e ele vê isso, esse perigo eminente, ele fala para as parteiras, né? Sacrificar todos os meninos homens. Isso, ó, salva de palmas, ele acertou. Então o que ele está fazendo? Ele está controlando a taxa de natalidade. Ele falou: eu vou segurar o povo para que o povo não cresça mais. Então o que ele faz? Ele fala: olha, a partir de hoje, todo filho homem que nascer será morto. Todo filho homem que nascer é homem, mata. Qual que era o objetivo dele? Pegar as filhas mulheres, trazer para o lado dele, e que o povo, agora me ajuda que eu esqueci, do Egito, o povo do Egito iria, tá vendo? Todo mundo dá branca. O povo, ela ia falar o povo hebreu, ai, misericórdia. O povo do Egito iria ter filhos para que o povo do Egito crescesse, não o povo hebreu. Por quê? Porque até então eu entendo que toda a galera que estava lá sendo escravizada já estava suficiente. Ele falou: então vamos segurar a onda. Então ele faz aqui um decreto de morte para todos os filhos homens. Amém? Quem viu o filme aí? Pode falar, gente. Você viu o filme? Filme? Moisés. Moisés, vi. Aí, gente. O filme de Moisés. Aquele filme que o faraó chega lá e o mar... Vambora, né, gente? Nós estamos sem tempo aqui, ó. Amém. Fala assim: passou, para de brincar. Moisés, ele nasceu... Agora eu vou pegar mais pesado com ele. Qual que era o nome do pai de Moisés? Aí, tá vendo? Quem topa aí trazer o Japa e a esposa vai participar do Mergulhando de novo? Arão. Não vou julgar ele não, porque na hora que eu fui preparar eu tinha que pesquisar, que eu também tinha esquecido. Porque em Êxodo 2:1 vai falar assim que um homem da casa de Levi, esse homem chamava Arão, ele casa com a mulher da mesma tribo. Lê aí para nós, Japa, por favor. Lê aqui.
Arão casou-se com sua tia Joquebede. Ele deu à luz a Arão e a Moisés. Arão viveu 137 anos. Ele deu à luz a Arão e Moisés. Espera aí. Êxodo 2, versículo 1. Eles estão lá no Êxodo 6. Êxodo 6. Êxodo 2, capítulo 2, versículo 1. Vocês já estão lá no final. Aí. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. 2. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Olha aqui. Tá aí a explicação por que o povo crescia tanto. O versículo aqui já conta o segredo. Um homem da casa de Levi, ele casa com a mulher da mesma tribo, e logo que ele casa, o que acontece? A mulher fica grávida. Você entendeu por que o povo estava crescendo tanto, né? Assim o povo não perdia tempo. Então, o que acontece aqui? Ela fica grávida de um menino. Ela fica grávida de um menino. E isso até então, em meio ao que estava acontecendo, o que era na verdade? Um decreto de morte para ele. Então, o menino estava agora sentenciado à morte. Resumindo, Joquebede arrumou para ela o quê? Um problema, né? Você pode olhar e falar, agora está aí um problema, está uma situação complicada. A questão aqui que eu quero trazer é que muitas das vezes o que parece ser um problema, o que pode ser um problema ao meu e ao seu olhar, porque é isso que até então ela deve ter imaginado, falou, agora lascou, vão matar o meu filho. Na verdade, o que parece ser o problema pode ser literalmente uma forma, um passaporte do céu para que você possa acessar um novo nível, acessar uma nova estação. O que eu estou dizendo é que, dependendo, às vezes você está olhando algo, achando que é um problema e na verdade aquilo vai te conduzir, vai te levar para um novo nível. Então eu preciso, domingo passado nós falamos sobre visão. Você entende aqui que agora também eu tenho que ter uma visão real do que realmente às vezes é um problema e eu preciso resolver, ou que é um problema que está me transicionando, me levando para um novo nível, para uma nova estação. O povo de Israel estava vivendo um grande problema e agora Joquebede, o que ela faz? Ela esconde. E se ela tivesse exposto o seu filho, o que teria acontecido? O que teria acontecido? Teria sido morto. Então, automaticamente, o que aconteceria se ela expõe o menino? O projeto de Deus teria sido abortado. Pastor, não entendi nada. Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Então, vamos tentar clarear. Se ela expõe o projeto, se ela coloca o projeto de Deus ali até então, que era o filho, que era Moisés, que até então não tinha nome, era o filho, o que acontece? Ela estaria abortando. O que eu estou querendo dizer é que se eu não tenho a visão correta do que Deus tem para a minha vida, se o Japa não tem a visão correta do que Deus tem para a vida dele, e olha para um problema, ele corre sério risco de abortar o que Deus tem para ele. Se você olhar com a visão errada, se você estiver olhando com a visão errada os planos que está acontecendo à volta da sua vida, você corre sério risco de abortar o projeto de Deus na sua vida. Então, eu trago agora entendimento da palavra passada para que Deus possa trazer literalmente a visão dele para nós, para que nós consigamos enxergar. Isso é um problema que eu estou simplesmente passando, ou é algo que está me levando para um novo nível? Para que eu não consiga ir ali e abortar esse problema, eliminar esse problema. Você quer ver outro exemplo? Quando Davi é ungido a rei, ele sai, ele é ungido, e ele literalmente ele não vai ser rei, ele vai ser rei lá na frente.
O que acontece para o primeiro acesso dele, para que ele chegue na posição dentro da casa de Faraó? Dentro da casa de Saul, o que acontece? Ele encontra um gigante. Certo? Sim. Ele encontra um gigante. Ele chega lá e pergunta para os irmãos dele: qual que vai ser a recompensa? Você lembra qual que é a recompensa? Casar com a filha do faraó e isento de impostos. Então ele olha para o gigante e ele não vê um problema, certo? Ele olha para o gigante e vê uma solução para ser isento de impostos. E ainda, eu não vou dizer, mas ainda ele pode ter pensado: eu estou caminhando para o alvo que Cristo me deu. Então o problema não é meu. Quem garante que foi Satanás que colocou gigante na vida de Davi? Se não foi o próprio Deus, para que ele tenha acesso, para que ele tivesse acesso. Então se Davi olha o gigante como um problema e fala: eu não vou enfrentar, deixa para lá, ele não teria acessado o trono. Você entendeu agora o que o Senhor está trazendo para nós nessa noite? Que os projetos de Deus e propósitos de Deus, eles precisam, nós precisamos entender que para vivê-los, normalmente, nós iremos passar por situações às vezes conturbadas, mas que o objetivo é nos levar a um novo nível. E o versículo 2, olhem por favor, de Êxodo 2, fala ali, olha, vendo que ele era bonito. Na versão original fala que ele é saudável, que ele era alguém forte. O que Joquebede faz? Japa? Ela esconde ele. Por que ela esconde? Porque ela temia que ele seria morto. Mas, se ele era um projeto de Deus, por que então? Porque ela confiava em Deus, que Deus iria fazer algo. Sabe o que acontece aqui? Existem alguns projetos da nossa vida que o Senhor fala assim: esconda em mim. Não é momento de revelar. Não é momento de abrir a boca. Não é momento. Sabe aqueles projetos que o Senhor fala com você? Aí você sai todo alegre. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Tem momentos que é momento de esconder. Se ela expõe o projeto de Deus, o que ia acontecer? Ele ia morrer. E sabe o que o Senhor está falando essa noite? Se esconda nele. Se esconda nas mãos de Deus. Tem projetos que, se eu não esconder, se ela não tivesse escondido, ele iria morrer. Quantas vezes, vou falar por experiência própria, eu, pastor Davi, já deixei de viver coisas por abrir projetos, por abrir situações a outros. Vocês se lembram de domingo passado? Que não queria o meu bem. Tem projetos que o Senhor está colocando no seu coração, que já tem colocado, que você precisa ter calma, ter paciência. E aí sabe o que a gente tem que fazer? Virar para o Senhor e dizer para Ele assim, ó: esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Feche os seus olhos e diga isso a Ele. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti,
nas asas do teu amor. Diga a Ele: esconda-me, Senhor, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do teu amor. Ela esconde o menino. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Vou resumir. Não abra a porta da sua casa para qualquer um. Não abra a porta da sua intimidade para qualquer um, do seu momento, do seu devocional, da sua oração, do seu jejum, dos seus propósitos, do seu projeto. Comece a estabelecer níveis de relacionamento. Comece a estabelecer níveis de relacionamentos aonde realmente você vai estar escondido no Senhor. O salmista diz no Salmo 14, do capítulo 25, ele fala assim que o Senhor, Ele confia os seus segredos ao homem, aos quais Ele dá. Dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade. Opa, não é esse não. 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais Ele revelará segredos da sua aliança. Em outra versão fala assim: olha, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Se Deus, que é Deus, tem segredos que Ele vai revelar só para pessoas que o temem, por que que nós muitas das vezes abrimos os nossos projetos para qualquer um? Vamos voltar aqui. Põe aí o versículo 3 de Êxodo 2. Lê lá, Japa. E como não pudesse mais ocultá-lo. O que está acontecendo aqui? E como não pudesse mais ocultá-lo. Põe na versão NVI aí depois, por favor, Juninho. E não podendo mais escondê-lo. Chegou um momento que ela não podia mais escondê-lo. Chegou um momento, Japa, que ela não podia mais escondê-lo. E por que ela não podia mais esconder ele? Pode ler. E pegou um cesto feito de... Não, só o início. E quando não podia mais escondê-lo. Por que ela não podia mais escondê-lo? Você respondeu antes. Porque ele estava crescendo. Sabe o que acontece? Às vezes, quando eu falo assim, esconda o projeto, aí você acha que é pôr dentro da gaveta. Está guardadinho. Uma hora. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Eu acho que nem o Japa entendeu, mas ele vai entender agora. Quando o projeto de Deus ele está em suas mãos e o Senhor fala assim, esconde, mesmo escondido, ele não para de crescer. O que o Senhor está trazendo para nós essa noite é literalmente isso. Olha, o projeto que eu tenho para você, que está nas suas mãos, mesmo escondido, ele não para de crescer. Ele ainda está crescendo, ele ainda está desenvolvendo, porque vai ter um momento que nós não vamos mais conseguir. E outra, ela queria esconder ele, continuar escondendo, dentro do que você leu aqui. Ela queria, ainda assim, esconder o menino, porque o versículo está dizendo, olha, quando ela não podia mais, significa que ela queria, mas ela não podia. O que está dizendo é que vai chegar um momento, que você vai até tentar, mas não vai ter mais como. E aí o que eu faço? O que eu faço nesse momento? O que eu faço nesse momento onde o projeto está escondido, está crescendo, eu não consigo mais, pastor, eu não sei o que fazer.
Antes de você entender agora que ele está crescendo, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Sabe o projeto que Deus colocou no seu coração há muito tempo atrás? Aí você chegou nesse momento e escondeu. E aí para você, sabe o que acontece? Você acha que ele está esquecido, mas ele não está esquecido. Escondido não é esquecido. Nós estamos em um tempo de viver a plenitude de Cristo. E muitos projetos que estão parados, eles estão florescendo. Só que você largou para lá e não acha que não está. É momento de você abrir os seus olhos, a sua visão espiritual, e começar a contemplar que esses projetos já cresceram e eles vão começar a sair para fora. Mesmo escondido, continua crescendo. Segue aí, pegou? E pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche, e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Japa, ela estava abandonando o menino? Tá, De certa forma. de certa forma sim. Mas dentro do que início aqui, ela não podia mais escondê-lo. Então agora ela já não sabe mais o que fazer. O projeto já está começando a tomar um tamanho que ela fala: e agora? Eu não sei mais o que fazer. Então o que ela faz? Ela pega um cesto e coloca esse cesto no rio Nilo, à margem do rio. Sabe o que isso revela para mim e para você? Vai chegar um momento que o seu projeto, Japa, o projeto que Deus tem na sua vida, ele vai começar a crescer e você não vai ter mais como sustentá-lo. E quando você pega e coloca nas águas aqui como ela colocou, sabe que você está dando um sinal para Deus? Deus, o projeto é teu, eu não estou conseguindo, então eu estou colocando agora em tuas mãos, porque a partir desse momento eu não posso fazer mais nada, só o Senhor. Então o que parecia um problema agora, fala: Deus, se esse era um problema, agora eu não sei mais o que fazer. Até onde eu pude, eu mantive. Agora eu coloco nas tuas mãos. Ela pega esse menino e coloca. Sabe por quê? Porque se ela segura esse menino, sabe o que ia acontecer? Ele ia chegar um momento que não ia conseguir esconder mais. E a hora que o faraó vesse, ou um soldado vesse, o que ia acontecer? Tudo que você tentar segurar com a força da sua própria mão, segura nas tuas mãos. Eu vou tentar. Sabe o que acontece? Você corre sério risco de perder. O que você está dizendo, pastor? Mais uma vez, Japa, coloque nas mãos do Senhor. Cara, abra a mão, fala: Deus está aqui. Deus, eu não consigo mais. Eu já estou tentando, eu estou esforçando, eu estou fazendo, eu estou caminhando, eu estou indo, mas não está dando mais, eu já não consigo mais. E Deus está dizendo nessa noite assim: coloque em minhas mãos. Coloque em minhas mãos. Se a sua mão, Japa, ela não for capaz de suportar ou de conseguir manter a rédea firme, coloque nas mãos de quem pode. Se você não consegue mais suportar o peso, coloque nas mãos de quem suporta. E o que acontece? Voltamos para o texto aqui. No versículo 4 vai falar que a irmã fica de longe olhando para ver o que ia acontecer. Ela fica ali olhando e fala: e agora? Vamos ver o que vai acontecer. Lê o versículo 5 aí, Chapa.
5 ou 4? 5. 5. E a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Quem que desceu? A filha do faraó. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Então ela viu um cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Olha isso. A filha de Faraó, ela desce à beira do rio Nilo para tomar banho. Só que ela não desce sozinha. Desce ela e as suas donzelas. E as donzelas estão passeando à beira do rio. Só que, Japa, quem é que vê o menino? Ela viu, a filha do faraó. Mas quem está na beira do rio não é as donzelas? Quem está à margem? Quem vê o menino é a filha do faraó. Deus, ele não apresenta projeto para quem não pode manter. Deixa eu te falar uma coisa, as filhas do faraó, perdão, as donzelas da filha do faraó, teriam poder suficiente para chegar até faraó e falar assim: não mata esse menino. Teria ou não teria? Teria, Japa? Oi? As donzelas teriam poder suficiente para chegar até faraó e falar assim: faraó, achei esse menino ali na beira do rio, não mata ele não? O que ia acontecer? Mas sendo a filha de faraó, Diferente. ainda mais mulher, né? Pastora Daniele fala que nós não tivemos filha mulher por causa disso. Ô pai. Você entende? Que o Senhor apresenta projetos para quem pode sustentar. Porque o Senhor não vai deixar morrer o projeto dele. O que está acontecendo aqui, nesse versículo, não é obra do acaso, não é destino. Isso se chama uma conexão divina. E é o que o Senhor está trazendo para nós nesse tempo. Bola de Neve Betim, o Senhor está trazendo para nós conexões divinas. Conexões, pessoas que nós vamos encontrar, que vai ser mantenedores do projeto que Deus tem na sua vida, do projeto que Deus tem nessa casa. Pessoas que serão alvos, Japa, pessoas que vão olhar para você e falar assim: eu acredito em você, eu vou te sustentar. Se preciso for, queridos, sabe o que aconteceu aqui? Alguém que estava lá em cima, nem sei se era a hora do banho, mas vou tomar um banho, filha de faraó, e desce exatamente na hora. Sabe o que Deus está falando? É falar: olha, eu faço reis descer do trono para olhar para você. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele colocou no seu coração, não vai morrer. Aquilo que Ele colocou no seu coração, Japa, não vai morrer. Aquilo que Ele colocou na sua vida, aquilo que Ele colocou sobre você como alvo, para atingir, para crescer, para ser projeto de Deus, não morrem. Então o que eu faço, pastor? Continuo crendo e eu canto assim, olha, vamos lá? Vai. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier. Eu creio em ti, eu não vivo do que creio. Eu creio em ti. As donzelas não eram uma só, eram muitas.
Sabe o que esse texto revela para mim e para você também? Que Deus não precisa de muitas pessoas. Ele só precisa de uma. Deus não precisa de muitas pessoas. Se Deus deu o projeto, Ele é quem dá o recurso. Se Deus abriu o projeto, Japa, Ele é quem dá o recurso. Ele é quem sustenta. Eu não preciso temer, não preciso. Coloca o versículo 6 aí, vamos para frente. Descarregou. Ei. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. 7. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma dos hebreus para amamentar e criar o menino? Olha isso. Quem estava vendo o menino ali era alguém que tinha poder. Era a filha de faraó. Em outras palavras, ela tinha dinheiro, tinha todos os recursos disponíveis, tinha tudo. O que ela não tinha? Leite. Leite fala de sustento. Quem aqui é mãe sabe disso. Quando vai estar para ganhar filho, as médicas falam: olha, priorize o leite materno. Tudo que a criança precisa está no leite materno. Transferência de DNA, força. Então a princesa tinha tudo, ela tinha dinheiro, mas ela não tem leite. Ela não tem o sustento necessário. Ela não tem DNA de Yahvé, que só Joquebede tinha. E sabe o que acontece? Dinheiro, ele pode construir palácios, pode construir estéticas, mas não constrói a genética de Cristo dentro de você. Não constrói a realidade de Cristo dentro de você. O projeto, ele precisa de ter a DNA dos céus. O projeto de Deus, ele precisa ter a DNA de Deus. Então o que ela faz? Ela procura, e a irmã do menino mais que depressa se aproxime. A princesa não sabia. Porém, ela se aproxima e fala: olha, eu conheço uma hebreia que teve filho por esses dias. Você quer que eu chame? Lembre-se que o povo hebreu agora, eles estão como escravos, certo, Japa? Sim. Eles estão como escravos. Eles estão ali vivendo como escravos. E eles estão ali na luta todos os dias, trabalhando arduamente para conseguir o sustento, para conseguir o alimento, para conseguir estar ali sobrevivendo. Então, eles são escravos. O escravo, ele não tem acesso ao rei, não tem acesso às coisas do palácio. O escravo, ele só trabalha. Mas olha o que Deus faz aqui, nesse ponto. Olha o que Deus coloca aqui agora. A princesa chega para essa hebreia, Joquebede, e está pedindo um favor. Não teria que ser ao contrário, a escrava pedir um favor para a princesa? Não teria que ser ao contrário, Japa? A escrava é quem tem que chegar e se colocar de joelhos e falar: por favor? Sim. Aqui é o contrário. O que está acontecendo aqui? A princesa está se colocando para Joquebede e fala: você pode, pedindo um favor, tem como, por favor, amamentar? Não sabendo ela que ela era a mãe do menino. Agora o que está acontecendo, Japa? A mãe está cuidando do filho, que é dela. E mais do que isso, sendo paga ainda. Como é que é? Sendo paga ainda. Sendo paga ainda. Ela está cumprindo o projeto de Deus,
exercendo o projeto de Deus, sem nenhum centavo até então, e agora ela está recebendo para cumprir o propósito de Deus. Agora ela faz com amor. Ela já ia criar com certeza o filho com carinho, mas agora ela está fazendo com amor e ainda sendo paga. Ela está fazendo com tanto carinho, fazendo o que ama, sem se preocupar. Sabe o que é isso? O desejo do Senhor para você, o desejo do Senhor para a minha vida, o desejo do Senhor para o Japa, o desejo do Senhor para nós é que nós possamos sair da escravidão e viver a liberdade de Cristo. O desejo do Senhor é nos tirar da escravidão e nos colocar em lugares altos. E o problema é que na maioria das vezes nós colocamos tantas coisas, tanto trabalho, tanta preocupação, a gente não consegue mais ter prazer na vida. Quem diria que toda essa situação que estava acontecendo a levaria a isso? Sabe que eu tenho para você essa noite? Escute isso. Não está tão mal quanto parece. O problema é a forma com que você está olhando. Não está tão mal, não está tão difícil quanto parece. Sabe qual que é o nosso problema? E aqui eu me coloco. Que nem sempre nós entramos em um ambiente de dependência de Deus. E o Senhor está nos chamando hoje, volte a depender dEle. Ali a menina vai e chama Joquebede, chama a mãe do menino. E ela fala, olha, leve esse menino, amamente-o para mim e eu vou te dar salário. Ela pega o menino e leva. Agora, como disse o Japa, ela está ganhando um salário para cuidar do seu próprio filho. E agora, já caminhando para o final, coloca aí o versículo 10, por favor. Extrapolamos aí. E tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Agora o menino recebe um nome. Só que quem dá o nome para Moisés não é a mãe dele, é a princesa. Que pega esse menino e fala, olha para ele e fala, Moshá, no original, ó, melhor do que o drive-thru. Moisés, que quer dizer retirado das águas. Acho que eu vou para Israel, né? É mais fácil falar. Escrever, né? Não, misericórdia. Moisés, ele era a resposta que aquele povo precisava. Joquebede, se a Joquebede não entrega, o povo não receberia libertação naquele tempo. Ela entregou uma vez, voltou para as mãos dela, e ela mais uma vez teve que... Mais uma vez ela teve que fazer o quê? Confiar em Deus. E entregar mais uma vez. Mais uma vez ela tem que entregar. O sonho de Joquebede, lá no início e até o dia desse dia, era salvar o filho. Certo? O sonho não era esse? Sim. Eu preciso salvar meu filho. Mas sabe qual que era o sonho de Deus? Eu preciso salvar uma nação. Sabe o que isso traz para mim e para você? Sabe aquele versículo que diz que os sonhos de Deus é maior do que o seu? Joquebede quer salvar o filho. Você quer salvar a situação, quer salvar a sua casa, quer salvar, e o Senhor está olhando e falando assim, eu tenho uma geração para salvar através de você.
Eu tenho uma nação para salvar através da sua vida. Eu tenho uma nação para salvar. Eu tenho um bairro para salvar. Eu tenho uma geração inteira que vai ser salva através da sua vida. Deus sempre pensa maior do que nós. Deus sempre pensa maior do que nós. Deus não quer mudar só você, Japa. Ele não quer transformar só você. Ele quer transformar uma geração inteira através de você. Ele quer transformar uma cidade inteira através de você. Ele quer transformar uma cidade inteira, pessoas através da sua vida. Ele quer transformar completamente o ambiente onde você está através da sua vida. E por isso Ele começa em você. Mas a partir de você, pessoas serão transformadas. A partir de cada um de vocês, pessoas serão transformadas. Pessoas enxergarão a Cristo. Então Deus está te libertando, Deus está te salvando, Deus está te escondendo, Deus está agora te expondo, dizendo assim: através de você pessoas virão, através de vocês pessoas serão alcançadas, pessoas serão libertas, pessoas serão curadas. O que eu preciso fazer? Entregue tudo. Entregue nas mãos do Senhor. Você quer ver quem não precisava entregar e também entregou? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que, Japa? Deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Ele entregou. Ele entregou os seus filhos. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Sem entrega não existe revolução. Se você não entregar a sua vida a Jesus, se você não entregar o seu problema a Jesus, se você não entregar a sua situação a Jesus, não vai existir uma revolução, um milagre não vai acontecer. Enquanto você estiver segurando em suas mãos, mantendo aqui, ó, não deixo, Deus está comigo, e Deus está dizendo assim: abra mão, entregue a sua vida a mim, entregue os seus caminhos ao Senhor, confie em mim e eu vou fazer. A vida não se resume a uma casa boa, a um carro bom, não se resume a isso. Luxuosos. O que eu estou dizendo a você essa noite, ligando com a mensagem de domingo de novo: não faça pela necessidade, faça pelo propósito. O propósito sempre vai ser maior do que a tua vida. É por isso que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O propósito de Jesus é salvar, e Ele é maior do que o mundo inteiro. E Moisés já grande agora, encerramos aqui. Moisés agora ele já está grande, ele já está entendendo de tudo, ele já é homem formado, ele já foi estudado, agora ele já tem consciência, ele já estudou nas melhores escolas, ele já tem formação, agora ele já tem uma estrutura, agora ele já tem entendimento do que ele pode, do que ele não pode, agora ele tem autoridade para falar com alguém assim: faça isso, e as pessoas iam fazer porque respeitavam ele. Moisés agora já tem entendimento, agora ele já está grande, e o que ele faz? Eu também vou me entregar. Tudo. Ele abre mão de tudo para viver o propósito. Ele abriu mão de tudo, Japa. Ele abriu mão de prazeres, ele abriu mão de viver coisas extraordinárias que ele poderia viver, por estar dentro do palácio, estar tendo toda a estrutura que ele precisava, toda a guarda que ele precisava, toda a proteção que ele precisava, humanamente falando. Ele escolheu abrir mão de tudo para viver o propósito,
para viver o propósito de Deus. Sabe o que ele escolheu? O que o próprio Jesus disse em Mateus 16, versículo 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Jesus disse assim também: se alguém me quiser seguir-me, o que ele precisa fazer? Renunciar a si mesmo, tomar a tua cruz a cada dia e seguir a Cristo. Se coloque de pé no seu lugar. Fale não para tudo que se apresenta como uma mudança extraordinária, algo extraordinário, mas que está tirando você do propósito. Fale não. Aprenda a depender somente de Deus. O Japa nem ia vir hoje. Melhor, ele ia vir, depois ele falou, não sei, passou, talvez não dá. Eu até confesso que eu achei que ele ia vir só no aniversário da igreja, porque são 170 km de distância. Ele sai daqui agora, vai chegar em casa depois de meia-noite, 1h da manhã. E não é só isso. Talvez você fale assim, ele mudou para lá, para aquela cidade, porque ele gostou. Não. Ele veio lá de São Paulo. Veio para cá através de um trabalho de uma empresa. Mas o trabalho é só o meio para o propósito que Deus tem a realizar na vida dele. E o que ele escolheu? Eu faço tudo, mas eu prefiro largar tudo para estar com Cristo. Eu não faço ideia o que o Japa está passando e por que eu resolvi chamar ele. Eu não ia chamar ninguém hoje. Eu vim pensando, eu falei, será que eu chamo alguém? Eu até falei com os líderes, falei, se preparem, que de vez em quando eu vou chamar. Mas esse não era o objetivo hoje. Mas só Deus sabe o que está passando no coração dele. Eu estou pelejando para ir em Curvelo, já tem... desde quando eu conheci o Japa. É alguns meses, né, Japa? Eu sempre falo, eu preciso ir lá. Eles estão, né? A família está em uma terra estranha. Estão em meio a uma cidade onde as pessoas não o conhecem. Conhecem pelo Japa, pelo trabalho. Pouquíssimas pessoas. Mas eu vi ele, eu falei, eu vou chamar o Japa. O Senhor tem algo para ele essa noite. E eu sei o quanto essa palavra está falando no coração dele. Porque ele é alguém especial, não só ele. Cadê a esposa? Vem aqui, por favor. Nós vamos orar por vocês. Vem aqui, pastora. Confesso a vocês que a palavra seria essa, mas de outra pegada. Não seria desse jeito. Nem usei tantos meninos louvor hoje. Eu ia usar bastante. Mas algo o Senhor está fazendo na vida desse casal e dessa família. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Bola de Neve Betim. Nós estamos em um tempo de plenitude, estamos em um novo tempo, em uma nova estação. Nós estamos lançando sementes. E eles têm sido quem está ali
jogando as sementes que nós estamos entregando a Ele. E eles têm passado por lutas, por dificuldades, não só pessoais, como todos nós passamos. Mas esses dias, eu mandei uma mensagem para ele e falei: Jabas, se você precisar, me fala. Porque aonde eles trabalham para uma empresa, ambos trabalham para a mesma empresa. Toda essa guerra no mundo que está acontecendo está afetando a empresa diretamente, correndo riscos de até fechar as portas. E um dia eu estava conversando com ele e falou: pastor, mas eu não arredo o pé de cumprir o propósito. E eles não medem esforços, não medem custos, valores. Ele falou: pastor, só não estou todo domingo porque fica muito pesado, financeiramente fica pesado. Mas eles têm se demonstrado com o coração íntegro no Senhor, em doando. Ele participa de mais eventos que muitos de nós aqui, daqui do Bola, vocês não fazem ideia. Tudo ele quer participar. Pastor, me manda o link, me manda o link. E eu queria, como igreja do Senhor Jesus, vem cá, presbítero Fernando, presbítero Marina, vamos orar por esse casal. Eu queria, como igreja do Senhor Jesus, abençoar ainda mais a vida deles aqui, liberar força. Eu confesso mais uma vez, eu não sei, mas eu olhei para ele e o olhar de alegria que normalmente eu vejo, eu não vi hoje. Não sei se as preocupações ou se as lutas, mas o Senhor te trouxe aqui essa noite. Você não veio por conta própria, vocês não vieram aqui por conta própria. Eu vou lá para cumprir porque eu falei com o pastor que eu ia. Não, o Senhor trouxe vocês porque Ele vai liberar uma força sobre a vida de vocês. O projeto de Deus, ele está se cumprindo. Parece que, como Joquebede, estava escondido. Só que está chegando um momento que vocês não estão sabendo mais o que fazer, por muitas pressões, por muitas dificuldades, por muitas lutas. Mas o Senhor está dizendo essa noite: confie em mim, coloque em minhas mãos, eu estou no controle. Eu estou no controle, eu não perdi o controle de nada. Jéssica, você é guerreira, você é sábia, você tem algo extraordinário dentro de você que você ainda não acessou, que vai além da sua inteligência, que vai além da sua expertise. Não tenha medo, não tenha medo. Hoje o Senhor vai tirar todo o medo em nome de Jesus. Hoje Ele vai arrancar todo o medo de você, toda a pressão de será que isso mesmo? Será que é isso mesmo, Deus? Será que vai dar certo? É isso mesmo que o Senhor tem para mim? Será que esse é o projeto mesmo? Tantas lutas, tanta dificuldade, filho para cuidar, a empresa tá, não sei nem se eu vou continuar trabalhando. Eu olho para lá, olho para cá, eu não consigo enxergar a solução, não consigo enxergar nada. O que eu vou fazer, meu Deus? Se esse é o seu projeto, por que eu não estou vendo solução? Por que eu não estou conseguindo enxergar do lado de fora? Até então, você lembra do escondido? Mas crescendo. Escondido, mas crescendo. E hoje vai começar a desabrochar. Não tenha medo. Não tenha medo do que Deus vai fazer através da vida de vocês. O Senhor uniu vocês por um propósito. Nada é por acaso. Conexão divina. A palavra é para vocês. A igreja pegou de quem quiser pegar, pode pegar.
Mas o Espírito Santo está dizendo claramente: a palavra é para vocês. Japa, cada lágrima que foi depositada naquele lugar, o Senhor recolheu. Cada lágrima que você depositou sobre a sua Bíblia não foi em vão, não tem sido em vão. Cada pedido de socorro que você grita às vezes, mas parece que ninguém ouve, o Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo, e Ele não encolheu a mão dele em momento algum já. A mão dele ainda continua estendida, a mão dele ainda continua sobre você, a mão dele continua ainda sobre a sua casa, a mão dele continua ainda sobre a sua família. Seus filhos não vão morrer, seus filhos não vão se perder. Você é alguém que o Senhor olha para você e fala: cara, esse baixinho vai dar trabalho para o inferno. Cada oração, cada intercessão tem subido aos céus como cheiro suave. Estenda suas mãos para cá, igreja. Comece a liberar bênçãos e força e vida sobre eles. Abra sua boca e comece a liberar bênção, vida, força. Receba força, receba força, receba força, receba ousadia. Receba a potencialização dos céus, receba a potencialização dos céus agora. Pai, como autoridade dos céus aqui na terra, estabelecida pelo Senhor, eu te peço agora, Paizinho, Espírito Santo de Deus, vem com uma impotência agora do teu poder, do Espírito sobre esse casal. Vem com a potencialização dos céus agora. Pai, revistam-os com o peso da glória, revistam com uma unção da glória dos céus agora, que invada a vida deles, invada o coração, invada a mente. Espírito do vivo Deus, venha sobre eles uma nova ativação, uma nova ativação profética, venha sobre eles, um poder, uma eletricidade dos céus agora, venha sobre eles, invada do alto da cabeça, a planta dos pés, sejam cheios da glória, cheios da força, cheios.
abrace a Jéssica agora. Jéssica, você não está sozinha. Você não está sozinha. Vem aqui, William. Japa, você não está sozinha. Existe um corpo, existe uma família cuidando de vocês, orando, intercedendo por vocês todo o tempo. Vocês não estão sozinhos. Vocês sentem agora o peso do amor dessa casa e dessa família sobre a vida de vocês. O Espírito da força, o Espírito da unidade, o Espírito Santo de Deus agora, que é um Deus que ama e cuida, Ele abraça vocês, dizendo: vocês não estão sozinhos. A liderança dessa casa está com vocês. A liderança dessa casa está com vocês. Ei! Ao Senhor. Você não está sozinho. O Senhor te trouxe aqui essa noite para que você entenda o propósito de Deus ainda está vivo. Ele não morreu. Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Você que nos visita, ao final pode passar ali no Boas-Vindas, deixar o seu nome, o seu contato. Se quiser marcar, estamos aí à disposição. Amém? Oremos juntos? Pai nosso que estais nos céus, e a glória para todos sempre. Estenda a sua mão direita, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. Vai pronto para viver o propósito e o projeto de Deus na sua vida. Que
Deus possa abençoar você grandemente. Que a graça, a paz, as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, em nome de Jesus. Vá em paz.